Olá, boa noite. Começando mais um programa Papo Sério, hoje recebendo o reitor da Universidade Federal de Roraima, o professor doutor Jefferson Fernandes do Nascimento. Boa noite, seja bem-vindo ao Papo Sério. Boa noite, é uma satisfação estar no seu programa. Roraimense, 51 anos, descendente de índios da etnia Macuxi, né, ali da Raposa Serra do Sol, professor doutor do curso de agronomia, primeiro roraimense eleito para o cargo de reitor da UFRR, onde já trabalha há 23 anos. O fato de ser roraimense, de ser indígena, né, aumenta a responsabilidade do cargo, professor? Olha, com certeza, né? Porque, não sei se você sabe, mas a Universidade Federal de Roraima ela tem poucos professores nativos, eu diria assim, ou roraimenses. Então, grande parte é da Paraíba, né? Não só da Paraíba, do Nordeste como um todo, né? Mas aumenta a responsabilidade na medida em que, por ser daqui, conhecer a região e viver na região, em tese a gente conhece com mais profundidade os problemas da região e onde a universidade pode contribuir na solução desses problemas. Então a responsabilidade aumenta nesse sentido. Numa entrevista à Agência Brasil, recentemente, o senhor disse ser um sobrevivente. Por que esse conceito? Olha, por que sobrevivente? Porque eu, em 1982, né, eu tinha concluído o ensino médio. Né? Não existia universidade federal aqui, não existia universidade pública, só existia até o segundo grau. E sobrevivente por quê? Porque minha família é muito pobre, meu pai é servidor público, minha mãe dona de casa, eu não tinha perspectiva de continuar estudando. E por um acaso do destino, né, um tio meu me ofereceu uma moradia de graça em Fortaleza, e eu saí daqui de Roraima sem nunca ter ido em Fortaleza, né, para fazer um cursinho pré-vestibular. E lá consegui passar no vestibular para agronomia, que era o que eu queria. E com muita dificuldade eu fiquei em torno de 6 anos fazendo um curso de graduação no Nordeste, com muito sacrifício da minha família. Por isso que eu digo que eu sou um sobrevivente, por quê? Porque a oportunidade que eu tive, eu aproveitei com muito sacrifício. Hoje a realidade mudou muito aqui no estado. Então, mudou em que perspectiva? Que hoje as pessoas, as novas gerações, têm as oportunidades que eu não tive à época. Né? Então foi muito sacrifício mesmo para conseguir me formar, depois entrar na universidade como professor, depois a universidade me deu a oportunidade de fazer mestrado, doutorado, e eu sempre brinco que se eu não tivesse sido demitido na época do serviço público da prefeitura, demitido por questões políticas, eu não estaria aqui hoje. Porque eu fui demitido por questões políticas, isso lá no início de Roraima estava virando estado, né? E eu fui demitido por questões políticas envolvendo meu pai, e eu fui obrigado a tomar um caminho que, graças a Deus, foi eu ter retornado. A melhor solução foi ter voltado a estudar, né? E eu agarrei a oportunidade que me deu, e hoje eu estou aqui, né? Então eu digo que eu sou um sobrevivente, por quê? Porque os meus colegas da minha geração, eles não tiveram a oportunidade, não agarraram, não tiveram mesmo na prática, e a oportunidade que eu tive, eu agarrei e estou aqui hoje. As pessoas dizem que a oportunidade é um cavalo que passa a galope, né? Se você não estiver atento ali para pegar, de repente você até retroage na sua vida. E também algumas situações que acontecem na vida da gente, situação como a que o senhor passou aí, uma exoneração talvez se eu tivesse ali acomodado, achando que estava bom, né? E aí você acaba não evoluindo, né? Acontece uma situação dessa, você já parte para outra e vence na vida. Eu, graças a Deus, eu tive a minha família que me apoiou muito, com muita dificuldade, os meus parentes, enfim. Para eu me manter, eu tive que trabalhar, na época que eu fazia graduação, fazia todo tipo de bico para poder sobreviver, morando muito longe de Roraima, enfim, com muita dificuldade.
Mas graças a Deus eu acho que a determinação, não só pessoal, mas das pessoas que me ajudaram, me fez concluir o curso e hoje eu estou aqui nessa condição. O senhor tomou posse no dia 9 de março deste ano em Brasília, né? A transferência de cargo ocorreu no dia 12 do mesmo mês, em Boa Vista. O que já deu para fazer nesses pouco mais de 9 meses de gestão? Olha, nós pegamos um orçamento em andamento. Nós pegamos o orçamento da antiga gestão e continuamos a execução. Eu diria o seguinte, fruto de um trabalho não só nosso, que entramos na gestão, mas também de gestões anteriores, a gente teve, esse ano tivemos alguns resultados muito interessantes. Por exemplo, nós tivemos por parte do Ministério da Educação, do INEP, a avaliação de pelo menos 4 cursos da universidade. Desses 4 que foram avaliados nesse ano, 2 obtiveram a nota máxima, 5, né? Que foi o curso de Relações Internacionais e o curso de Música. E mais 2 obtiveram nota 4, né? Que foi o curso de Arquitetura, que é um curso novo, e o curso de Antropologia. Então, isso já não tinha acontecido em 2015, esse número de avaliações de cursos da universidade. Aconteceu em 2016, agora na nossa gestão, e a gente ficou muito satisfeito. Além disso, nós conseguimos fazer 2 eventos, 2 aulas magnas, que eu considero como muito importantes para o Estado. A primeira, no primeiro semestre, logo que a gente assumiu, foi a aula com o tema na área indígena. Nós trouxemos o Davi Copenhague, que é uma liderança mundialmente conhecida, Yanomami, para fazer uma aula magna, até porque ele escreveu um livro sobre a forma de viver dos indígenas, a forma que eles veem o mundo, o meio ambiente, etc. E que se contrapõe um pouco ao que a academia escreve, né? Ou seja, são visões diferentes, e lá na universidade a gente sempre tenta trazer visões diferentes para o debate, para a gente avançar no conhecimento, nas políticas, etc. A segunda aula, que foi agora recentemente, nós trouxemos o filho do Darcy Ribeiro, né? É um arquiteto. Darcy Ribeiro foi quem projetou a cidade de Boa Vista, né? Essa forma e leque que ela tem. Foi o engenheiro, o filho dele é vivo, e o Darcy completaria 100 anos, agora em 2016, e nós trouxemos o filho dele porque ele está fazendo um resgate de detalhes do projeto, né, para tentar galgar, preservar esse projeto original da cidade, para que a cidade, né, não desvalorize ou não modifique esse projeto original, que ele foi pensado na década de 40, e tem muita informação que ele trouxe na aula magna para as famílias que viveram a época, que elas não sabiam. Foi um resgate, né? Foi um resgate histórico. E essa aula ela fez parte dos 27 anos da universidade, que nós escolhemos ter memória e identidade, né? Porque a universidade está dentro do município de Boa Vista, né? E nós trouxemos esse arquiteto para falar exatamente desse projeto, e a gente vai desenvolver outras atividades a partir de conhecimento científico que foi estudado já por professores da universidade. Muito bem, nós estamos conversando hoje com o reitor da Universidade Federal de Roraima, professor Jefferson Fernandes do Nascimento. A gente vai para um breve intervalo e volta em seguida, não saia daí. Nós voltamos com o programa Papo Sério, hoje recebendo o reitor da Universidade Federal de Roraima, professor doutor Jefferson Fernandes do Nascimento. Professor, a sua gestão termina em 2020. O que o senhor planeja realizar daqui para lá, para deixar como sua marca pessoal ali na UFRR? Olha, a gente tem uma proposta de trabalho, né, que foi avaliada pela comunidade universitária. Nós estamos, esse início de gestão, nós estamos preparando a execução desse plano, né? Nós temos um desafio gigantesco para o início da execução desse plano, que é o orçamento de 2017, que infelizmente a situação econômica do país está impondo a gente desacelerar, principalmente na parte de infraestrutura, apesar que a universidade tem uma boa infraestrutura já construída ao longo desses anos, de outras gestões,
mas a gente precisava ainda avançar em alguns aspectos, né? Eu diria o seguinte, a gente tem, dentro desse planejamento já para o ano de 2017, uma questão que é capacitação de servidores técnicos administrativos para a execução de tarefas e melhoria da gestão como um todo. Nós pretendemos avançar na questão da qualificação docente, né? Ampliar o número de doutores, principalmente doutores, mas também os mestres, que ainda tem mestres na universidade. Ampliar com programas de doutorado interinstitucional, apesar que a gente tem alguns doutorados, temos 4 doutorados, mas a gente precisa ampliar com doutorados, e nós estamos trabalhando nessa direção num fórum de reitores da Amazônia, para a gente formar essa massa crítica de docentes na rede das universidades do Norte, para diminuir custo de qualificação, né? Isso é uma agenda que a gente esse ano já avançou bastante. Eu cheguei de Brasília semana passada e a gente já tem uma comissão trabalhando nisso, e efetivamente a gente vai implementar as ações de avanço nessa qualificação já em 2017. Uma outra vertente que a gente pretende trabalhar muito internamente à universidade é a questão de programas para diminuir a evasão e retenção. Nós temos hoje um universo, por exemplo, de estudantes de quase 10 mil estudantes, desde o ensino fundamental, no colégio de aplicação, passando pela escola agrotécnica e chegando à graduação, que são 38 cursos de graduação, mestrado e doutorado. Então, a gente tem índices de retenção e evasão, eu diria na média nacional, mas a gente quer diminuir isso. E para isso nós já implantamos agora, esse ano, um programa chamado Aprende Mais, pela Pró-Reitoria de Graduação, onde o aluno que chega na universidade e outros que queiram, eles vão ter aulas extras de disciplinas básicas, como português, matemática, química, são disciplinas muito básicas, que essas disciplinas, pela formação deficitária que eles chegam do ensino médio na universidade, eles começam a ficar retidos na universidade em função dessa deficiência. Então, nós vamos trabalhar com muita determinação para diminuir os índices de evasão e retenção, para que a gente tenha uma maior taxa de sucesso, ou seja, mais alunos formados com qualidade, né, para que atenda às demandas da sociedade como um todo. Bom, eu passei 8 anos ali na Federal, né? Entrei em 98 e saí em 2006, né? Por conta de uma série de situações. E a gente realmente observou, professor, que grande parte dos acadêmicos ali tinha um português muito ruim, sabe? Uma qualidade muito baixa. Eu não sei se é porque, no meu caso, graças a Deus eu tive sempre estudei em escola pública, mas sempre escola pública de boa qualidade. Aqui o senhor atribui esse baixo rendimento escolar do alunado atualmente? A questão do ensino básico mesmo, ou são as exigências dos níveis superiores que aumentaram? Olha, a gente não pode focar num motivo só, são muitas variáveis envolvidas nessa retenção e evasão. Mas eu diria o seguinte, nós temos um momento hoje que está se discutindo a reforma do ensino médio. Já tem até uma medida provisória aprovada no Congresso para fazer a reforma do ensino médio. Essa reforma, ela impacta na universidade, assim como as outras reformas, a LDB impactou agora nessa qualidade. Eu diria o seguinte, estruturalmente, né, todas as deficiências do estudante que sai do ensino médio e chega na universidade são variáveis estruturantes e principalmente sociais, né? O impacto social numa escola pública de baixa qualidade, ele chega na universidade, né? Então, o problema, às vezes as pessoas imaginam que o problema é da escola, é do aluno. Às vezes a escola tem um papel, ela precisa de mais investimento na qualificação docente, mas também ao redor da escola, as famílias precisam ter socialmente uma condição melhor para que aquelas crianças que chegam no ensino médio, saem do ensino fundamental, chegam no médio e vão para a universidade, elas tenham, chegando na universidade, uma qualidade melhor na educação. É um conjunto de variáveis. E eu diria que a principal delas ainda é a social, né, que ela vai impactar, inclusive, na qualidade da escola.
na qualidade do ensino que a escola pode dar para aquela população. Então, isso é um fenômeno latino, a gente tem dados de retenção e evasão, que é um fenômeno mundial nas escolas, inclusive nas boas escolas, né? Mas não é por isso que o fenômeno está posto que a gente vai deixar de enfrentar. Inclusive, nós estamos traçando programas para enfrentar isso, nós não podemos ficar simplesmente aceitando isso, e nós, lá da Universidade Federal, por ser uma universidade pública, né, a gente detém instrumentos, a gente tem massa crítica para estudar fenômenos, né, e propor programas para minimizar esses efeitos. Acabar, quase impossível, sim, mas diminuir índices, perfeitamente possível. Eu queria só voltar um pouco na questão do orçamento. O senhor pegou um orçamento aí já em andamento de 192 milhões, se eu não estou errado aqui nas minhas informações. Para custeio e investimento, qual é a previsão para 2017? Devido a essa crise, vai diminuir, vai continuar no mesmo? Ou a tendência é aumentar um pouco esse valor? Olha, eu tenho, infelizmente, pela primeira vez na história dos últimos 12 anos, eu fiz um estudo orçamentário da evolução do orçamento e do aumento da estrutura da universidade, da infraestrutura de pessoal e infraestrutura física. Infelizmente, esse ano vai ser pela primeira vez, a gente vai ter redução orçamentária de investimento e custeio. Isso monta na ordem de, comparando 2016 e 2017, quase 20 bilhões. Nossa. Né? Quer dizer, um corte no orçamento, ou seja, isso é como eu sempre brinco que isso é como um cartão de crédito que a gente tem, né? Ano passado a gente podia gastar 192 milhões para fazer todas as tarefas da universidade. Esse ano nós tivemos 20 milhões a menos. Então nós vamos ter 20 milhões a menos. Isso vai impor a nós, na execução, fazer opções e encontrar as prioridades que a universidade não pode comprometer todo o trabalho que ela vem vendo no momento de dificuldade. Então, a gente vai ver então, queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso no próximo bloco, sobre os impactos que essa redução vai ter no trabalho da universidade ao longo de 2017. A gente vai para um breve intervalo e volta em seguida, não saia daí. Nós voltamos com o programa Papo Sério, hoje recebendo o reitor da Universidade Federal de Roraima, professor doutor Jefferson Fernandes do Nascimento. Professor, 20 milhões a menos no orçamento de uma universidade como a UFRR vai ter um impacto significativo ali no trabalho de vocês ali, né? Vai ter um impacto, nós já estamos nos preparando para esse impacto, escolhendo prioridades, né? Eu vou elencar aqui 3 prioridades que nós já definimos para o ano que vem, que nós não vamos deixar que aconteça descontinuidade, que é na questão da assistência estudantil, né? Porque em torno de 33%, 35% dos alunos da universidade recebem assistência estudantil, né? É um programa que ajuda na permanência do aluno dentro da universidade para que ele tenha condições de fazer o curso com tranquilidade e se formar. A outra prioridade que a gente vai dar é na manutenção da estrutura da universidade, de funcionamento. Que cresceu bastante, né? Cresceu bastante. Na minha época, em 98, eram apenas os 4 blocos ali, e agora eu chego ali, eu não fico perdido para que lado... A infraestrutura cresceu muito, isso tem um impacto muito grande no custeio da universidade, água, luz, segurança, etc, etc. E a gente vai priorizar essa parte. E nós vamos priorizar também a questão da manutenção do refeitório, né, o restaurante universitário, porque ele tem uma função muito grande na universidade, inclusive para manter o aluno lá dentro, desenvolvendo as atividades, não só de ensino, porque muitos alunos desenvolvem atividade de pesquisa vinculada aos programas de pós-graduação e até de graduação, alguns programas de graduação que fazem pesquisa. Então a gente vai priorizar esses 3 ambientes e também trabalhar, tentar, fora do orçamento, buscar parcerias para a gente compensar esses 20 milhões, né, que eu gostaria que pelo menos a gente mantivesse o orçamento do ano anterior, né, por causa da complexidade que é a universidade. E a universidade não se resume só aqui.
no campus Paricarana. Tem o campus Murupu, que é lá no PA Nova Amazônia, e tem o campus Calmé, que também são duas estruturas bastante desafiadoras do ponto de vista orçamentário. E aí a gente vai trabalhar, tentar buscar parcerias e recursos fora do orçamento em outras agências, né? Hoje, graças a Deus, eu tive uma boa notícia, hoje, nessa semana, que pela primeira vez os programas de pós-graduação da universidade, 7 docentes obtiveram êxito em editais de agência de fomento científico, que é o CNPq, e aprovaram 7 projetos, né? 3 projetos na faixa A. O que é faixa A? É o maior valor que a agência oferece. E 4 projetos na faixa B. Isso para nós é muito importante, e isso é o resultado de quê? Investimento em qualificação docente, investimento em ciência, na formação do professor. Então o resultado vem, né? E aí eu estou trabalhando também nessa vertente de buscar recursos fora do orçamento, o que vai de certa forma, eu sempre brinco que o que eu conseguir fora do orçamento, a universidade vai ganhar, porque a gente não vai ter o mesmo orçamento do ano passado. E são essas prioridades que a gente está elencando. Então, é desafiador hoje. As parcerias hoje não se faz, a universidade hoje tem muitos parceiros, graças a Deus. Inclusive os parlamentares federais. Muitos parlamentares vão apoiar a universidade, pelo menos a promessa de emenda parlamentar já está no Congresso, é uma emenda de bancada bastante expressiva, e nós vamos trabalhar para ver se descontingencia ano que vem, que eu espero que a economia melhore, porque quando a economia melhora também a questão do repasse de recursos. Eu queria que o senhor falasse agora sobre a questão da educação indígena. O que ela representa para o senhor, que é descendente de indígenas ali de hoje, a Raposa Serra do Sol, né? Olha, a educação indígena, a Universidade Federal, ela é pioneira nesse processo de formação superior indígena. Há 17 anos ela criou um instituto específico para a formação indígena. Hoje em Siquirã. Hoje o Siquirã oferece 3 cursos exclusivamente para a formação indígena. Esse projeto ele foi, entre aspas, copiado para outras regiões do país. Mato Grosso já faz isso, Rondônia faz isso. E para nós ele tem é bom, né? Não, para nós ele tem uma importância muito grande, porque eu acho que a gente desmistifica, né, um paradigma local e regional de que essas populações elas não têm capacidade, né? Tem um certo preconceito social mesmo com as populações indígenas, que elas não são capazes. E são capazes sim. Qualquer cidadão, qualquer pessoa é capaz quando se oferece um instrumento chamado educação, né? E te digo mais, isso não compromete as suas origens, porque a gente trabalha no modelo que a gente chama de modelo tempo-comunidade. O aluno indígena, ele sai da comunidade um período, mas depois ele retorna, né? Ele não simplesmente sai. Ou seja, ele retorna levando o conhecimento para a comunidade dele. Retorna para levar o conhecimento da comunidade. E tem mais. Um dos cursos é exatamente esse, formação de professores indígenas. E eu digo mais, hoje a universidade, graças a Deus, está conseguindo mostrar para a sociedade que esse investimento nessas populações, ele dá uma segurança e uma consolidação nas políticas públicas estaduais muito importante. Eu vou lhe dar um dado. Nós temos indígenas formados médico, né? Porque a universidade não forma só no Instituto Siquirã os indígenas, forma em todos os cursos da universidade, porque oferece vagas extras. Então a gente tem médicos formados, temos advogados formados, temos várias pessoas formadas. E aí, essas pessoas, elas ficam aqui e dão a resposta àquelas populações que necessitam. Eu sempre brinco, eu brinco lá no MEC mesmo, eu prefiro um médico indígena do que um médico gaúcho. Nada de bairrismo, mas o médico gaúcho, ele fica lá em Roraima pensando no Rio Grande do Sul. É verdade. E o médico indígena, ele fica lá em Roraima pensando em Roraima e pensando nos seus parentes e dando assistência à comunidade. Então, é muito importante que a sociedade entenda que a universidade ela tem esse valor social de formar as pessoas, seja qual for a origem, seja qual for a população, para que essas pessoas, né, contribuam na melhoria da sociedade como um todo. E eu acho interessante também a questão do respeito à língua materna, né?
Exatamente. A gente tem, inclusive, agora recentemente já tem o Instituto Siqueirão, o professor lá já tem o segundo livro, dicionário de língua indígena lançado. Enfim, a gente trabalha respeitando essa questão da língua. É muito importante a preservação da língua, dos costumes, etc. Porque isso valoriza a cultura. Inclusive, é um desafio não só para a universidade, mas todos os atores de Roraima, encontrar um modelo de desenvolvimento para as comunidades que valorize isso sem interferir nas suas atividades, na sua rotina de vida. Muito bem, queria agradecer então a sua presença aqui no Papo Sério e deixar o programa de portas abertas, a TV Ativa, sempre que necessário, sinta-se à vontade para retornar para contar as novidades aqui para os nossos telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade. Nós que fazemos a Universidade Federal de Roraima estamos de portas abertas. E eu queria dizer para a população do modo geral o seguinte: a universidade, seja qual for o cenário, ela é um ambiente de debate. Debate político, debate científico, ideológico. E essa característica a gente luta na universidade para manter, porque a sociedade precisa desse ambiente, né? Seja qual for o ambiente externo à universidade, a universidade ela precisa manter esse ambiente e trazer a comunidade para dentro da universidade. Por quê? Porque a comunidade tem que pensar que a universidade é um patrimônio dela, é da sociedade, não é do professor Jefferson, né? É da sociedade, para que ela se empodere desse patrimônio e dê a melhor utilidade, o melhor uso possível em benefício da comunidade no modo geral. Tá certo, muito obrigado. Nós conversamos hoje com o reitor da Universidade Federal de Roraima, professor doutor Jefferson Fernandes do Nascimento. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.